Bem-vindos ao canal do Trouxa. O que significa ser homem? O que significa ser mulher? Esse vai ser o vídeo 1 de uma série de vídeos abordando esse tema. E cadê? Tá aqui, ó. A base que eu vou usar nesse livro é o livro masculino do Dr. Eu sempre esqueço o nome do cara, velho. Louis Kushner. Tá, esse livro aqui e esse livro aqui, que quando você vira, são dois livros em um, né? E eu tava dando uma volta, gente. Tava passando na frente de uma banquinha, vi uns livros lá. Eu comprei esse outro livro aqui, ó, por R$2. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. É basicamente porque os homens preferem as mulheres poderosas. E cara, as mulheres estão anos-luz na nossa frente no quesito daquele jogo do amor e de sedução, sabe? E eu achei engraçado esse livro aqui, cara, porque chama Cherry Argov. Ela tem um livro que em inglês chama Why Do Men Prefer the Bitches? Porque bitch seria cadela, né? Mas é um termo que eles usam como se fosse aquela mulher mais casca grossa ou que às vezes meio manipuladora, né? Então eles traduziram aqui porque os homens se casam, né, com as manipuladoras, né? Why do men marry bitches? Alguma coisa assim em inglês. Enfim, achei interessante o ponto de vista dela, ó, e aquela coisa que eu falo, quando eu gosto do livro, ó, eu já li metade em um dia ali, né? Eu tô na página 87 aqui. E eu vou usar também como base, porque ela tem uma visão um pouquinho mais diferente, né? De basicamente o que os canais de MGTOW e de desenvolvimento pessoal, canais de PUA, o que os caras estão falando para os homens, né? Que é você ser o centro da sua existência, não deixar uma mulher ser a prioridade na sua vida. Essa mulher já estava falando há sei lá quantos anos atrás, sabe? Ela passa o livro inteiro falando para a mulher, ó, não deixa que um cara seja o centro da sua existência, você tem que ser prioridade. Mas eu vou falar disso em outro vídeo. Aqui, ó, vamos lá. Já tá com 2 minutos, meu Deus, enrola muito. Antes da gente entrar nesse assunto, o que significa ser um homem, o que significa ser uma mulher, eu vou precisar de estabelecer alguns conceitos, porque assim, quase sempre que alguém vai debater esse tipo de assunto, acaba em briga. Eu fiz um teste em alguns grupos de filosofia, né, postei aquele primeiro vídeo lá, quem sofre mais, né, para justamente dar aquela provocada. E já começou aquela coisa, mulher sofre mais, falou a mulher, homem sofre mais, coitadinho do homem, enfim, falou isso porque é homem. Como que a gente consegue debater esse assunto sem brigar? É muito simples, ó, fica comigo nesses próximos 2 minutinhos aí se você achar uma bosta que eu falar, você sai do vídeo, mas ó, é bem simples, a gente vai separar 2 conceitos da filosofia, que é ontologia, o estudo da essência das coisas, tá? É um ramo da metafísica, e epistemologia, que é o estudo do conhecimento, se a maneira que a gente está obtendo conhecimento está correta. Separando esses 2 conceitos, já vai ficar muito mais fácil você debater sobre qualquer assunto, sem trazer para o âmbito pessoal, sem virar aquela briga de ego. Segundo ponto que a gente vai separar é moral e ética. Eu não gosto de soar repetitivo, mas sem separar o bom do mal, que é subjetivo, depende de cada pessoa, e o objetivo, que no caso seria a ética, o que deve ser permitido ou proibido, essas discussões elas já nascem mortas, assim, porque às vezes um tá falando abobrinha ou tá falando mandioca, e aí fica aquela briga e não chega a lugar nenhum. Não é o que eu quero é te convidar para uma reflexão. E assim, a função desses vídeos, cara, é você refletir o quanto da sociedade tá na sua visão de mundo em relação à pessoa que você quer ser nessa sociedade. Que tipo de mulher você quer ser? Que tipo de homem você quer ser? E você quer ser esse homem X ou essa mulher X por causa de você mesmo ou porque é simplesmente a maneira que a sociedade espera que você seja? Isso acontece muito, entendeu? E eu quero que você tenha essa mente filosófica aí, porque isso vai tirar um peso, né, dos seus ombros. Eu vou responder rapidinho as coisas que eles falaram pra mim lá no Instagram, que eu perguntei para as pessoas qual a maior dificuldade que você tem em ser homem ou em ser mulher, né? Muitas dessas dificuldades, elas acontecem devido a essas imposições sociais, religiosas, né, que a gente tem. Então, ó, vamos lá. O que eu vou estar falando aqui não necessariamente é a minha opinião pessoal, porque pra mim opinião é lixo. Eu já falei no vídeo aqui, ó.
não dê opinião, dê argumento, né? Então, ontologicamente falando, tá? A gente vai estar sempre estudando a essência das coisas. Epistemologicamente falando, a gente vai estar estudando a maneira que a gente obtém conhecimento. Então, quando a gente está falando de homem e mulher, eu vou ter que falar do aspecto biológico, tá? O aspecto antropológico, que envolve cultura, né? Que envolve religião. O aspecto de construção social, que vai mais para o ramo da sociologia, né? Papéis de gênero, né? O que a sociedade do século XXI espera do homem e da mulher. A gente vai ter que entrar um pouco no feminismo também. E a partir daí a gente faz uma reflexão. E a reflexão que você vai fazer é pessoal, cara. Eu não vou cagar regra nenhuma aqui. Eu quero que você fale, eu quero ser uma mulher dessa maneira ou um homem dessa maneira, porque é a maneira que isso vai potencializar a minha existência. Não porque a sociedade quer que eu seja assim. Não porque a religião falou que eu devo ser assim. Não porque é comum, faz parte da minha cultura. Então a gente vai ter que quebrar esses paradigmas aí. Só que eu quero que a gente faça isso junto. Que aí vai ficar um negócio vai ficar um negócio honesto, né? Não aquela coisinha imposta, né? E eu espero fazer isso de uma maneira divertida. Então vamos lá. Biologicamente falando, o que significa ser homem e mulher? Basicamente, macho e fêmea, polos invertidos aí para que haja reprodução. Biologicamente é isso. Olha que simples, né? Então, biologicamente falando, ser macho significa ter o órgão reprodutor masculino, ser mulher significa ter o órgão reprodutor feminino. Só isso, tá? A partir daí, a gente consegue entender algumas coisas, ó. Que, biologicamente falando, existem diferenças entre o homem e a mulher, tá? Isso é um fato. Filosoficamente falando, é óbvio que não é a mesma coisa ser homem e mulher, porque senão não existiriam duas palavras com sentidos diferentes, né? Uma para identificar o A e uma para identificar o B. Tá? É uma reflexão simples a priori. Por que eu falo homem e mulher? Porque tem uma diferenciação. Senão eu falaria homem, mulher, mulher, ou simplesmente usaria ser humano. Então, aí eu já entrei um pouquinho na epistemologia, tá vendo? Então, o cérebro do homem e o cérebro da mulher, ele atua de maneira diferente. Isso é uma das informações que é interessante, a maneira que acontece aqui nesse livro. Ó. O psiquiatra, ele fala bastante disso, né? De algumas coisas que passam na cabeça do homem, tá? Algumas coisas que passam na cabeça da mulher, a maneira que o nosso cérebro funciona, ele já é biologicamente diferente, tá? E tem muito disso que vem da evolução também, a maneira que a gente precisou se desenvolver, né? Que aí vai até chegar em algumas coisas que virou os papéis de gênero que a gente tem, tá? Então, ó, sobre o livro, ó, agora eu vou entrar um pouquinho na construção social, né? O fato da biologia fazer que a gente seja um pouco diferente, então o homem ter mais força física, né? A mulher ter desenvolvido algumas capacidades mais empáticas por causa de ficar cuidando das crianças ali, enquanto o homem saía para caçar, então o homem teve que desenvolver aquela capacidade espacial ali, né? De visão periférica, né? Por causa de caça, de repente um bicho ir lá e matar ele. Teve que desenvolver, né, mais músculos por causa de proteger ali a família, né? Então algumas características que até a mulher acha mais atraente no homem, né, que simboliza o cara, que mostra, né, dá um sinal que o cara tem mais testosterona. Tudo isso veio da biologia e da nossa adaptabilidade, né? Como a gente evoluiu ali. E futuramente a gente começou a fazer os arranjos ali familiares, né? Aí depois disso entrou também religião, cultura, né? Todos esses fatores aí que começaram com a biologia, eles acabaram impondo que homem e mulher devessem ter em sociedade. Eu estou falando devesse assim, porque é a maneira que foi imposta, não que eu considere isso um dever, tá? Mas na nossa sociedade a gente teve alguns papéis definidos aí, que começaram como simplesmente uma questão de sobrevivência, de adaptação, e aí depois começou a ser algo imposto. Essa imposição gerou uma carga emocional, uma carga de estresse, quase que um fardo, tanto nos ombros de mulher, tanto nos ombros de homem. Eu vou começar aqui, ó, com a parte do livro que ele fala o que os pacientes dele falaram para ele que significava ser homem. Ó. E aí eu quero ver que você se identifique. Se você puder, dá um pausa no vídeo, escreve assim, ó, numa listinha, ó,
o que significa ser homem para você? Ou comenta, vamos fazer um negócio mais, né, tecnológico. Comenta para mim agora, nesse momento, na sua cabeça, ser homem é, pá, coloca aí. Tá bom? Vou te dar um tempinho e agora eu vou ler o que eles falaram aqui no livro, ó. Isso aconteceu em estudos, né, em grupos de estudo, aí, de terapia, na verdade. E aí o que os pacientes falaram? Ó, ser homem é ser provedor econômico da família, tomar decisões familiares, ser reprodutor, esse usou o biológico, tomar iniciativa nas relações sexuais, conseguir ter ou ter tido a mulher amada, aí o cara abriu entre parênteses, mesmo sabendo que isso é uma ilusão, disse um dos homens. Saber perceber o momento, foi meio vago isso, né? Não ser machista. Não ser machista. Um cara falou que ser homem significa não ser machista. Enfrentar situações sem se desesperar. Ter serenidade. Ou seja, o cara, né, no controle. Conviver bem com seus medos. Conquistar respeito e admiração. Comer mulheres. Ser livre, dono de si. Ser afetuoso e amoroso. Dar porrada se necessário. Falar com voz grossa. Tem que fazer no FEP. Ter corpo robusto. Ser astuto. Saber dividir. Olha esse, ó. Saber recuar, capitular, reconhecer, retroceder, transigir, ceder, abdicar, preservar. Poder sentir emoções sem medo. Poder sentir medo. Ter o direito de sensibilizar-se e chorar. Saber expor o que sente. Impor regras, colocar limites para o outro e para si mesmo. Ser disponível. Fazer trabalhos braçais. Encher a mulher física e emocionalmente. Protegê-la, mesmo que ela declare que não quer ser protegida. Proporcionar e permitir prazer e liberdade para si e para sua parceira. Ser responsável pelos seus atos. Ser amado. Manter sempre a esperança de melhorar. Deixando bem claro, ó, separação do ontológico e do epistêmico, de moral e ética. Essas definições não são boas e nem más ontologicamente falando. Por quê? Porque a percepção do que significa ser homem é algo subjetivo. Cada indivíduo vai sentir de uma maneira, certo? Certo. Agora, com base nisso aqui, gente, ó, qual é a reflexão que eu quero fazer? Alguns papéis que a sociedade, a evolução, a natureza impôs nos ombros dos homens, que aí na hora que você vê esse tipo de relato, você pensa, quer dizer que se o cara não for alguma daquelas coisas, ele pode sentir que ele não é um homem completo. Ele vai se sentir frouxo, ele vai se sentir impotente, ele vai se sentir incapaz, ele vai se sentir um lixo. Então isso vai gerar uma certa cobrança, né, que ele deva agir da maneira X ou Y e vai gerar uma certa frustração, porque é difícil você ter tudo isso aqui, né? Então, ó, o quão dessas características aí você considera que eles acertaram? Né? Ah, ser homem significa ser isso ou ser aquilo. Lembra, biologicamente falando, ser homem simplesmente significa você ser o macho, né? Um dos polos ali é uma característica evolutiva para que haja reprodução da espécie. Epistemologicamente falando, a gente consegue obter o conhecimento que na nossa sociedade é muito comum homens pensarem que isso que eu acabei de ler significa ser homem. Isso entra na epistemologia. Tá vendo como é simples a gente separar os conceitos? Aí eu vou comentar já, vamos pro lado das mulheres aí agora. Só para vocês entenderem o contexto, ó, no grupo que ele estava trabalhando, ele quis ir na raiz ali, desde criancinha, como que a mulher é educada que ela deva se portar. E isso, cara, vem muito, 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 muito de longe, não é uma coisa agora contemporânea, né? Que a mulher, por muito tempo, ela foi educada para ser ou a prostituta ou a mãe. Isso a autora desse livro comenta bastante, ó. A prostituta é a mulher que o cara vai ver simplesmente como alguém que ele vai transar. Ele vê basicamente como um objeto sexual ali, animado. Tá? O que na cabeça da mulher é terrível, porque ela se sente um pedaço de carne, se sente um buraco. Isso acaba com o emocional feminino, acaba com a autoestima feminina. A mãe é aquela ideia da esposinha, né? Do cara
que tá lá barbado, velho e não consegue limpar a própria bunda, parece, né? O cara quer uma segunda mãe, é como se ele quisesse uma mãe que ele vá se relacionar sexualmente. É isso que é a... E aí às vezes acontece o seguinte, né? Ela até comenta, alguns casamentos entram em crise porque o cara passa a ver a esposa mais como mãe do que como a parceira sexual ali no caso. Então o desejo acaba sendo diminuído e a mulher acaba vendo um cara como um bebezão ali. Ou seja, você não vai sentir atração sexual por um bebezão. Se você sente, você vai precisar fazer terapia e tá até alguma coisa errada aí na sua cabeça. Bom, então vamos lá. Só para vocês entenderem o contexto, tá? Que assim, ele trabalhou, né? O que as mulheres falaram, ó, quando você era criança, o que você achava que significava ser menina, tá? Então, ó, vamos lá. O que as mulheres responderam? O cara perguntou ali na terapia, o que você acha que significa ser mulher, no sentido de ser menina, né? Enquanto criança, o que você achava? Elas responderam, ó, poder brincar de bonecas, brincar com minhas irmãzinhas e amigas, ou seja, aquela coisa de homem brinca disso, mulher brinca com aquilo, né? Ver minha mãe fazer gelatina, ou seja, ela já estava vendo. Esse livro, como eu disse, ele é do final dos anos 90, tá? Então é você ver a mãe na cozinha e falar, essa é a sua pessoa que eu vou ser, você é a dona de casa, né? Desejar crescer logo e ser mocinha. Lá, uma coisa que acontece muito. O homem, quando é criança, né? O cara vai brincar, eu solto o raio pela bunda, a espada do He-Man. A menina, ela brinca de casinha, vocês lembram? Não sei, hoje acredito que não seja mais assim, mas... Pelo menos quando eu cresci era muito comum. As brincadeiras de mulheres eram simulações da vida adulta. Brincar de casinha, né? Com o bebê, a boneca de bebezinho. Enquanto o homem era uma coisa completamente fantasiosa. Aí criou aquela coisa de a mulher amadurece antes. Não, cara. A sociedade impõe na mulher que ela seja dessa maneira. Por quê? Porque é um monte de cara bebezão que não sabe limpar a própria bunda, né? E quer uma segunda mãe, não quer uma esposa, uma parceira ali, né? Então vamos continuar aqui, ó. Ser bonitinha, graciosa, meiga, boazinha, carinhosa, prestativa, jeitosa, bonequinha dos adultos. Cara, uma criança falou isso, né? Ou a visão dela quanto criança, né? Segurar o mundo com as mãos para evitar o sofrimento dos pais. Lá, mais carga emocional. Você é mulher, você tem que ser responsável pela saúde dos seus pais, pela saúde dos maridos, dos filhos, você tem que ser responsável pela saúde de todo mundo. Isso é tão danoso quanto aquela coisa do homem ser o provedor, que você perde o emprego, o cara já, pronto, a vida sexual dele vai pro lixo. Ele já não consegue fazer mais nada, né? Isso é muito danoso na nossa cabeça. Esse vídeo eu estou mais expondo os problemas, né? Porque já está quase 20 minutos aí. E aí o próximo vídeo a gente vai fazer uma continuação desse, tá? Procurar o meu lugar, estar sempre atrapalhando. Ou seja, a mulher ali, a menininha, ela já se via como não tem lugar no mundo, né? Só um estorvo. Ser levada... carente, esportista, participante, amedrontada, fantasiosa, bailarina. Pôr salto alto da minha avó, a maquiagem da minha mãe, ficar me olhando no espelho, arrumar o cabelo, ficar observando a mãe, ver a empregada cozinhar. Gostar da presença do pai. Ser bonitinha, cuidar dos irmãos, sentir-me armada e protegida. Sentir-me feia porque uso óculos e quebrá-los a toda hora. Olha isso, velho, já destrói a autoestima da pessoa. Fazer festinha de batizado de boneca. Aquela coisa de um veste rosa, outro veste azul, um brinca de boneca, outro brinca de revolvinho. Olhar minha mãe fazendo bolo, esperar que meu pai me leve para passear e compre presentes para mim. Amar a natureza e a escola, jogar peteca, balançar bem alto, brincar de esconde-esconde com meus primos, usar cabelo bem liso e comprido. Olha lá, quem tem cabelo crespo já cresce falando, meu cabelo é ruim, sabe aquela construção social de cabelo bom, cabelo ruim? Burrice, cara, não cai nessa não. Ter medo do meu pai que é bravo, obedecer a minha mãe, não deixar fluir o que é natural. Cara, esse foi muito pesado, cara. Quando eu li eu falei, não deixar fluir o que é natural, ó, a pessoa já se privando de alguma coisa. Ser carinhosa, meiga e obediente, ordeira, prestimosa, alegre e engraçada, ser sensível, terna e graciosa, muito graciosa. Então, essas frases mostram em que se pauta a menina para estruturar a futura mulher. Sua matriz de identidade fornece esses valores, ou seja, é assim que a maioria das mulheres dos últimos anos
cresceu com esses valores. Aí, lógico, a gente teve aí a terceira onda do movimento feminista, né? A segunda, lá dos anos 60, já mudou bastante coisa, né? Aquela coisa de queimar sutiã e tal, do tipo, eu não quero ser a esposinha, né? E a primeira onda do feminismo é aquela das sufragistas, né? Que queria ter o direito de votar. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo, porque já vai ficar um vídeo muito longo. Esse vídeo aqui que eu quero que você faça, ó. Existem imposições biológicas no homem e da mulher. Existem, tá? Existem imposições que foram culturais, ou seja, a cultura que você nasceu fez com que você acreditasse que aquilo é normal. E biologicamente falando, a gente tem a necessidade de ser aceito pelo nosso grupo, porque é uma questão de sobrevivência. A gente tem isso já dentro da gente. Por isso que a gente sente vergonha, né? Por isso que a gente acaba imitando, por isso que existe moda, né? Aquela coisa que a gente quer assistir uma série só porque a galera está assistindo. A gente quer vestir de tal maneira porque tem um grupo que está fazendo isso. De onde que vem isso? Sobrevivência, nossa necessidade de estar contextualizado, de ter congruência aí, né? De estar dentro de um grupo. E aí a gente tem mais proteção. Então, a gente tem as imposições religiosas, que por muito tempo a religião foi uma ferramenta para que mulheres e homens fossem controlados, né? Eu vou colocar, a religião foi uma ferramenta de algumas pessoas no poder para controlar a população. E aí, dentro da religião e da cultura já tem alguns papéis de gêneros, né? Da mulher ser submissa, do cara ser o provedor. Então, um cara que perde emprego e a mulher está trabalhando, sustentando a casa, virou um cara frouxo, tá? Na cabeça da mulher também, um cara que assim, às vezes não está trabalhando, não está fazendo nada, acaba sendo um cara menos interessante. Na cabeça do homem, às vezes, aquela mulher que é muito independente, às vezes o cara se sente menos macho por causa disso. Olha que besteira, cara. Existem muitas coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento como ser humano, que são imposições biológicas, culturais, né? E imposições até de grupo social mesmo, né? O que eu quero fazer? Por mais que exista uma imposição biológica, não quer dizer que você deva ser escravo dela. A gente tem o impulso biológico de ter relações sexuais, por exemplo, mas a gente não pode ser escravo disso. Então a gente tem uma imposição biológica de ser parte de um grupo, mas não necessariamente eu deva viver tentando ser parte de um grupo que me faz sentir mal. Então, aí eu vou entrar até um pouquinho no outro livro, que é de você ser autossuficiente, no sentido de eu não preciso de um macho ou de uma fêmea para ser feliz. Eu posso ter um macho ou uma fêmea na minha vida se isso potencializar a minha existência. Essa é a reflexão mais importante de hoje. Questione o quão frustrado você se sente por viver em sociedade e se essa frustração vem de você ter uma dissonância ali, de você ser diferente do grupo vigente aí que está impondo essas condições sobre você. Se você conseguir identificar isso, você já vai estar um passo à frente de ter uma vida um pouco mais potencializada. Porque você vai falar assim, nossa, eu sou mulher, eu tenho seio pequeno e eu estou morrendo de vontade de colocar silicone. Por quê? Às vezes o peitão de silicone tem a posição biológica, homens acham mais atraentes, seios mais fartos, por causa da questão da amamentação, de ser uma boa progenitora. Existe essa posição biológica, sim. Mas não quer dizer que você que nasceu com seio pequeno seja menos mulher por causa disso. Existe aquela imposição biológica no lado do homem de você ser um cara alto, com ombros largos e musculoso. Você não tem esse biotipo, não significa que você seja menos homem. Isso é uma imposição biológica que a gente tem, mas que não quer dizer que só a pessoa que seja dessas características é um bom reprodutor. E não necessariamente você precise se reproduzir. Talvez você não tenha vontade de ter filho, independente de ser homem ou mulher. Então, se você conseguir ter essa mente filosófica que identifica esses padrões, já te ajuda a evitar que você tenha a sua autoestima jogada no lixo, que você, às vezes, até tenha pensamentos suicidas, que você fala, cara, eu não sou bom o suficiente. Não, você pode ser sim. O que talvez esteja te atrapalhando é um monte de coisa que foi jogada em cima de você e você não quer essas coisas. Então, se livra disso, cara. Então, ó, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já tá gigante, vocês veem que esse assunto rende. Eu vou continuar o meu raciocínio no próximo vídeo, tá? E comenta aí, ó, o que mais te faz sofrer por ser homem e mulher. Era pra vocês terem feito isso no outro vídeo, mas ninguém fez, né? Ninguém me ouviu aí. E sobre esse vídeo, ó,
identifica aí como que a gente pode ter uma vida potencializada se livrando, né? Que a gente pode continuar o próximo vídeo daí, né? Como viver em sociedade, sendo homem, sendo mulher, de uma maneira que a gente não sofra simplesmente por ser homem e mulher. E aí, se a gente vai falar de sociedade, vou ter que falar um pouquinho mais de moral e ética, tá bom? Então, ó, ontologicamente falando, você é homem ou mulher simplesmente por uma questão de reprodução. Antropologicamente falando, existe algumas coisas que foram impostas em você por causa da nossa evolução, da nossa sobrevivência e depois da religião e da cultura, né, do contexto histórico que você está inserido. Mas essas imposições não necessariamente devam ser seguidas por você. Você pode se libertar disso e depois dessa série de vídeos aí, eu espero que eu e você a gente esteja apto a fazer isso, tá bom? Já dá o seu like, ó, dá um trabalho fazer esse tipo de vídeo, cara. Compartilhe o vídeo com seus amigos e me dá um feedback aí, tá? Próximo vídeo eu vou começar com os comentários que eu tive no Instagram da maior dificuldade que você tem em ser homem e mulher. Beijo do trouxa.